Galera, passada a nossa tristeza, o nosso luto pela eliminação na Libertadores, né? Chegou a hora de virar a chavinha, Campeonato Brasileiro, pelo menos por hoje, já que quinta-feira, 3 dias depois, o Fluminense vai enfrentar de novo o mesmo Atlético Mineiro pela Copa do Brasil. Mas esse jogo de hoje ganhou uma importância absurda, né? Já que o Fluminense está flertando ali com a zona de rebaixamento, algo inacreditável para mim. Eu acho que isso não passava pela cabeça de nenhum tricolor no início do Campeonato Brasileiro. A gente com aquela expectativa de ficar lá no pelotão da frente, disputar a Libertadores, disputar a Copa do Brasil. E infelizmente o trabalho do Roger Machado foi muito ruim, deixou a gente nessa situação. E hoje o Fluminense é o 16º colocado do Campeonato Brasileiro, com apenas um ponto na frente do Grêmio, que é o clube que ocupa ali a 17ª posição. Então assim, galera, esse jogo de hoje é de suma importância e eu vou trazer todas as informações para vocês, tá? Como não poderia deixar de ser, galera, queria pedir para você se inscrever aqui no canal, caso você não seja inscrito. Mais de 40% da galera que assiste os vídeos não é inscrita ainda no canal. Então me dá essa moral, deixa a tua inscrição aí, é de graça, não paga nada. Deixa o seu like também. Vocês têm metralhado no like nos últimos vídeos. Muito obrigado, galera, viu, pelo carinho. Deixa um comentário nesse vídeo também, tá? Porque é muito importante para eu poder ter esse feedback de vocês, saber o que vocês estão achando. E assim, galera, vamos logo para o assunto principal desse vídeo, que é o pré-jogo, todas as informações dessa partida importantíssima entre Fluminense e Atlético Mineiro, válido pela 17ª rodada do Brasileirão. É o 16º jogo do Fluminense, porque a gente tem um jogo a menos, que é aquele jogo contra o Juventude, né? Mas esse jogo é válido pela 17ª rodada. Infelizmente não será realizado no Maracanã, então a gente não pode nem falar que a gente vai atuar em casa. O Fluminense vai atuar aí no estádio de São Januário, já que o Maracanã ainda está fechado para a reforma do gramado, tá? Ou seja, nós vamos enfrentar o Atlético Mineiro 2 vezes seguidas no Rio de Janeiro e nenhuma delas jogaremos no Maracanã. A partida de quinta-feira, válido pela Copa do Brasil, será no estádio Newton Santos, mais conhecido como Engenhão, tá? E assim, galera, essa sequência de jogos pro Fluminense tem sido bem pesadas, né? Nesse momento que a gente se encontra ali na 16ª colocação, com 17 pontos, flertando com a zona de rebaixamento, a gente vai enfrentar nada mais, nada menos que o líder do campeonato. O Atlético Mineiro é o líder com 37 pontos, ou seja, 20 pontos a mais do que a gente. Só isso, só 20 pontos na nossa frente, tá? Eles estão a 9 jogos, vencendo todos de forma consecutiva. Não é só o Atlético que está invicto a 9 jogos, não. São 9 vitórias seguidas, tá? Eles querem vencer esse jogo de hoje para poder bater um novo recorde de vitórias seguidas, 10 vitórias no Campeonato Brasileiro, e poder abrir aí 8 pontos para o segundo colocado. Então esse jogo para o Atlético também é importantíssimo, tá? E eles vão vir com tudo aí para cima da gente. Essa partida de hoje, galera, terá transmissão do Sport TV e do Premier. Então você que sempre me pergunta, André, aonde eu assisto esse jogo? Sport TV e Premier. Então fica ligadinho para você não perder nada, tá legal? Bom, seguinte, ontem à noite eu gravei um vídeo, eu tô gravando esse vídeo no dia da partida, né, segunda-feira de manhã. No domingo à noite eu gravei um vídeo trazendo informações sobre a equipe do Fluminense e expliquei, não que eu concorde, galera, vejam bem, o Luca, eu sei que o Luca é um jogador tecnicamente horroroso, falei isso inclusive no vídeo, que ele não deveria, não tem capacidade técnica para vestir a camisa de um time da Série A, na minha opinião, tá? Só que eu entendi, taticamente falando, o porquê da entrada dele. E trouxe uma imagem para vocês, comparando, vou tirar aqui o óculos que está embaçando, né? Comparando aí os jogos que o Fluminense enfrentou o Atlético Mineiro ano passado, foram 2 partidas, uma no Mineirão 1-1 e no Maracanã 0-0. No Mineirão era o Odair o treinador, no Maracanã já era o Marcão, e o Luca foi utilizado nessa partida do Maracanã com o Marcão de treinador, tá? Se você não lembra, galera, é aquela nossa arrancada final do Campeonato Brasileiro que nos classificou para a Libertadores, o Luca foi titular durante todo esse período. Então, assim, o Marcão, a melhor fase do Luca foi com o Marcão, tá? E o Marcão sabe utilizar o Luca taticamente, tá? Eu não defendi a entrada do Luca, eu não defendo nunca o Luca nesse time do Fluminense. Eu apenas expliquei para vocês que eu entendo o ponto de vista do Marcão de colocá-lo nessa partida, não tendo Caio Paulista, Gabriel Teixeira, John Arias, tá? São jogadores que quando estiverem disponíveis, o Luca nem no banco de reservas vai ficar.
Mas como o nosso elenco é limitado hoje, nós não temos muitas posições. Algumas pessoas falaram, André, coloca o Roger lá. O Marcão podia colocar Roger, sai pra lá, né? Show, Roger. O Marcão podia colocar o Bobadilha ali. Galera, não tem característica nenhuma de atuar como ponta, tá? Principalmente ponta esquerda. O Bobadilha até já jogou na carreira dele como ponta direita, mas pesado, sem mobilidade do jeito que ele tá, condições nenhuma. Matheus Martins também não vai conseguir fazer a função tática que o Luca faz. Se você puder comparar, se você quiser comparar tecnicamente o Matheus Martins com o Luca, é brincadeira, né? Parece que você está comparando um jogador profissional com outro amador. E o amador, claro, seria o Luca. Mas, taticamente, eu entendo a opção do Marcão e vou torcer para dar certo, tá? Se não der, azar naval, como diria. Nesse Campeonato Brasileiro, galera, eu queria que vocês entendessem o seguinte. Ninguém é favorito contra esse Atlético Mineiro, tá? O Fluminense com Marcão ou sem Marcão, com Luca ou sem Luca, o Atlético Mineiro seria o favorito dessa partida. Então a tendência, se tudo correr normal, o que tem acontecido no Campeonato Brasileiro, é a gente perder essa partida hoje. É o Atlético vencer. Como eu já mostrei para vocês, são 20 pontos na nossa frente. Os caras estão formando uma seleção sul-americana e caso a gente venha não ter um bom resultado, não é porque o Lucas jogou, não é porque o Marcão não serve, tá assumindo agora, trocou 6 por meia dúzia. Calma, vamos ter paciência, tá? Marcão deu 2 treinos e o Lucas ele tá aí por exceção. Quando todos os jogadores estiverem disponíveis, com certeza, nem no banco de reservas ele ficará, tá? Então, para você que não assistiu o vídeo ontem, vou colocar aqui a provável escalação do Fluminense, divulgada ontem pelo GE, tá? Não deve fugir muito disso aí, que é o Marcos Felipe no gol, Samuel Xavier, Nino, Lucas Claro e Egídio. Ele vai manter a trinca de 3 volantes no meio, tá? O André, muito merecidamente, né, justamente, foi mantido como titular, então vai jogar André, Martinelli e Iago. O Iago se recuperou milagrosamente, ele saiu do aeroporto há 3 dias atrás, numa cadeira de roda, não conseguia nem botar o pé no chão, mas foi uma torção de tornozelo leve. O Filé, que é o chefe da fisioterapia do Fluminense, o Nilton Petroni, mais uma vez fez milagre e o Iago Felipe está em campo hoje normalmente, tá? Aberto pela direita, Luiz Henrique, aberto pela esquerda, Luca, e lá no comando do ataque, o Fred. Falei nesse vídeo ontem também que talvez o erro do Marcão nessa partida fosse manter o Fred de titular. E algumas pessoas não entenderam. O André tá defendendo o Luca e falando mal do Fred. Pô, pelo amor de Deus, né? É só você parar um pouquinho e interpretar o que eu falei que você vai perceber que não é isso. Jogos contra times com muita mobilidade, como esse time contra o Atlético Mineiro, o Fluminense ele precisa também de um ataque móvel, de um ataque que se movimente muito para fazer esse primeiro combate na saída de bola do Atlético Mineiro, tá? E por isso que eu falei que talvez o Fred não fosse uma boa opção para isso. Claro que como artilheiro, dentro do elenco do Fluminense não tem outro. O Abel Hernandes, ele se movimenta mais do que o Fred, mas em capacidade de fazer gol não chega nem no calcanhar do Fred, né? Então só explicando o porquê daquele comentário de ontem, repito também, se fosse hoje, eu colocaria, se não é o Abel Hernandes, colocaria o John Kennedy, por exemplo. Um jogador de maior movimentação ali na frente, que pudesse dar esse primeiro combate na saída de bola do Atlético, tá legal? Vou passar para vocês aqui agora, galera, a escalação do Galo. E por que tem essas duas imagens aqui na tela? Foi muito bacana ontem, nesse mesmo vídeo que eu gravei falando sobre o Fluminense, eu fiz uma comparação dos times do Atlético Mineiro. O Fluminense, repito, enfrentou o Atlético Mineiro 2 vezes ano passado e não perdeu nenhuma das duas. Alguns torcedores do Atlético deixaram alguns comentários nesse vídeo, muito educadamente, tá? Falando, André, é o seguinte, a forma de jogar do Atlético e o time do Atlético é muito diferente do que era ano passado. Então, assim, se o Fluminense é mais forte do que o ano passado, o Atlético também é, tá? E eu não vejo características nenhuma daquele time do ano passado com o time desse ano. Então eu resolvi trazer aqui o mapinha, galera, da escalação do time do Atlético, do último confronto com o Fluminense, que foi em fevereiro desse ano, vale pelo Campeonato Brasileiro, e à direita aqui, a provável escalação do Atlético para hoje, para enfrentar o Fluminense, tá? Dei uma estudada rápida, claro que eu não sou especialista em Atlético Mineiro, então se algum torcedor do Galo assistir aí, pode me corrigir no que eu tiver errado nos comentários, não tem problema nenhum. Mas o que eu consegui perceber é o seguinte, a principal característica do trabalho do Sampaoli pro Cuca, galera, é que com o Sampaoli, os jogadores ficavam meio engessados, né?
ele determinava que cada jogador atuasse no seu setor de campo e dali não saísse. Era um excelente treinador, foi um trabalho que funcionou até certo ponto, mas os jogadores reclamavam muito disso, que eles ficavam engessados. Eles não tinham tanta liberdade para se movimentar no campo, de sair daquele setor deles, cada um na sua posição e não tinha tanta movimentação assim. Já no time do Cuca é completamente ao contrário, é o oposto, tá? O Cuca pede para os jogadores se movimentarem, incentiva eles a fazerem jogadas individuais, inverter com os outros colegas de posição dentro de campo. Então o time do Cuca hoje é um time muito mais perigoso de se enfrentar, tem uma movimentação muito grande e não é à toa que os resultados têm sido melhores, tá? Mas vamos fazer uma comparação rápida aqui, jogador por jogador? Goleiro é o mesmo, o Everson, tá? Curiosamente, para essa partida, o Guga vai atuar na lateral direita, porque o Mariano, ele tá fora dessa partida, não vai atuar o Mariano, é ele mesmo, aquele ex do Fluminense, tá? 2010, nosso campeão brasileiro 2010. O Mariano tá fora dessa partida, então o Guga vai atuar. O Guga também atuou na partida de fevereiro, tá? Então, por enquanto, é igual. O miolo da zaga, em fevereiro, era o Hever e o Júnior Alonso. O Júnior Alonso continua, mas o Hever deu lugar ao Nathan Silva, tá? Uma outra diferença, o Atlético ele jogava no 3-4-3, pelo menos nessa partida contra o Fluminense no Maracanã, eles jogaram no 3-4-3. E hoje, para nos enfrentar, o Atlético vai jogar num 4-3-3, tá? Então, a linha de 3 do Atlético em fevereiro era formada por Guga, Hever e Júnior Alonso, e hoje, na verdade, o Atlético joga com uma linha de 4 tradicional, né? Guga e Guilherme Arana na esquerda, e o miolo de zaga formado aí por Júnior Alonso e Nathan Silva. O Guilherme Arana já era o lateral esquerdo do Atlético também no Campeonato Brasileiro de 2020. O Alan também era o volante do Atlético, ou seja, a parte defensiva, galera, apenas trocou ali o Hever pelo Nathan Silva, tá? Até a dupla de volantes ali, até o Alan, na verdade. Nessa partida pelo Campeonato Brasileiro de 2020, tinha o Alan Franco atuando na meia, o volante, dupla de volante junto com o Alan, né? E hoje já mudou um pouquinho. O Jair, que é o titular da equipe, ele também tá fora, são os dois desfalques do Atlético a partir de hoje, Mariano e Jair, e o Jair vai dar a vaga pro Tietê, tá? Então o Tietê tá ocupando mais ou menos aquela função que o Alan Franco ocupava no Campeonato Brasileiro de 2020 agora, jogo de fevereiro, né? Lá na frente mudou tudo, tá, galera? O Zarat, ele vai atuar na partida de hoje, ele não atuou na partida de fevereiro, válido pelo Campeonato Brasileiro, e no comando do ataque, apenas um jogador que não atuou pelo Campeonato Brasileiro de 2020 vai atuar hoje, que é o principal jogador do Atlético, né? Que é o Hulk, que tem jogado muito, centroavantão, que marca gol de tudo que é canto. Ele gosta de cair muito pelo lado direito do comando de ataque do Atlético, que é justamente o nosso lado esquerdo, o Egídio. Então eu já prevejo sofrimento grande com o Hulk caindo pelo nosso setor esquerdo ali. O Vargas atuou em fevereiro e hoje é dúvida, o Cuca não definiu ainda se joga o Vargas ou o Savarino, tá? Que elenco maravilhoso, né? A dúvida entre o Vargas e o Samarino. E pelo outro lado, aonde atuou o Savarino no início do ano, vai atuar o Nátio Fernandes, que é um dos grandes jogadores dessa equipe do Atlético Mineiro também, e vai criar muita dificuldade pra gente, tá? Então, só explicando, porque muita gente ontem falou comigo, né, nos comentários assim, pô, André, você comparou o time do Fluminense, mas não comparou o time do Atlético. Tá aí agora, tá comparado, fiz essa análise, e você, torcedor do Galo, ou do Fluminense mesmo, quiser dar alguma sugestão, alguma coisa que eu tenha esquecido, deixa aqui nos comentários, tá legal, galera? Considera a partida mais difícil do Campeonato Brasileiro. Então, acho que o mais importante para essa nossa recuperação, para o Marcão começar com o pé direito, é o Fluminense não perder para o Atlético hoje, tá? Vamos ver o que a gente consegue aí. Repito, ninguém nesse Campeonato Brasileiro é favorito contra esse time do Galo aí. Muito forte. E se nos vencer hoje, vai abrir 8 pontos para o segundo colocado. Se o Fluminense conseguir um empate hoje, é importante, na minha opinião, porque depois a gente vai pegar uma sequência aí de Bahia, Juventude e Chapecoense. Aí sim, nesses 3 jogos, para encerrar o primeiro turno, o Fluminense tem a obrigação de marcar aí, de conseguir 9 pontos, tá? No jogo de hoje, repito, na minha opinião, o mais importante é não perder. Dá para vencer? Dá. É futebol, o imponderável pode entrar em campo. Mas o favorito para essa partida de hoje é o Atlético Mineiro, infelizmente, né, galera? Foi isso aí, foi o legado que o Roger deixou pra gente.
mas já saiu, o Marcão assumiu. Daqui a pouco os nossos atletas titulares, Caio Paulista, Gabriel, o Biel, né? Gabriel Teixeira tá voltando, o John Arias vai estrear também. E com a formação tática ali que o Marcão vai utilizar, não nesse jogo de hoje, ele vai precisar de um tempinho ainda para readaptar esse time ao esquema que jogava com ele, mas eu tenho fé que daqui a, sei lá, 5, 6 rodadas, o Fluminense vai estar brigando, pelo menos na primeira página da tabela ali, de nono para baixo. Tá legal? Deixe seu comentário, se você não deixou o seu like, deixa agora e se inscreva no canal. Tá legal, galera? Fiquem com Deus, um forte abraço e saudações tricolores.